Que a paz e o amor de Jesus envolva todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, que nós possamos levar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para compreender a lição do vosso Santo Evangelho. A água que Deus criou lava os corações endurecidos, que eles bebam da água da vida, do amor de Deus, que é água pura, mata a sede dessas criaturas e lava, Senhor, os impulsos de amargura com a água da vida e da doçura. Com fé, receberemos tudo o que pedimos, em nome do Pai, Jesus dá, porque só o amor acaba o fogo do ódio. Essa água lavará o poder do Pai, do Filho e dos Espíritos felizes, que assim seja. Obrigado, Jesus. Boa noite, meus irmãos. Dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, hoje no tópico: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra, e que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto, e que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Comentários de Kardec. Os preceitos do mundo, sobre o que se convencionou chamar ponto de honra, produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse, retribuiu o mal com o bem, e disse ainda, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança, e não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Bom, meus irmãos, neste ensinamento do Divino Mestre, em que ele nos fala que aprendestes que foi dito olho por olho e dente por dente. O primeiro código na humanidade que se tem registro é o Código de Hammurabi, que foi criado pelo rei Hammurabi na antiga Babilônia. Isso mais de 1700 anos antes do Cristo. E está gravado em uma pedra que constava essa e outras leis que foram feitas porque era muito pior do que isso. Se alguém tivesse um seu familiar assassinado por uma outra família, por um outro clã, se achava no direito de não só matar um, mas matar todos que ele conseguisse matar. Então o Código de Hammurabi colocava um limite para isso, que se um pai matasse um filho de um outro pai,
esse pai que perdeu o seu filho teria o direito de matar o filho do outro. Então, esse código é um avanço. Para nós hoje parece um absurdo, mas era um avanço que era muito pior. Era uma selvageria total. Então, antes mesmo do Pentateuco de Moisés, já tinha registro o Código de Hammurabi. E Moisés também coloca que era uma forma de criar pelo menos um mínimo de justiça. Que não fizéssemos a justiça com as nossas mãos, segundo aquilo que nós achávamos que deveria ser feito. Então, foi um avanço, embora nos pareça um absurdo hoje. Lei de Talião é porque esse nome foi codificado pelos romanos. Em latim, talis significa igual. Então, ou seja, era a lei que fazia que o seu dano, você poderia causar um dano igual para aquele que te prejudicou. Então, por isso que recebe o nome de Talião. E aí Jesus veio para se adaptar às leis humanas? Não. Jesus veio trazer o código divino para a edificação do reino de Deus dentro de nós. Mesmo hoje, que já avançamos muito, já melhoramos muito, isso aqui parece um céu? Fala a verdade. Deus me livre se o céu for isso. Não é não? Então, o reino divino, o céu que Jesus quer nos trazer, nós temos que ter uma conduta compatível com o reino de Deus. E é esse reino de Deus que Jesus veio nos ensinar. Não com palavras, com exemplificação. Mais uma vez nós falamos. Jesus é um Cristo. O que significa um Cristo? Vamos por uma pequena etapa aqui. O princípio inteligente, ele primeiro se agrega nas partículas materiais minerais. Evolui para o vegetal, que depois evolui para o animal, que depois chega no estado do homem, que avança para um homem de bem, que chega futuramente no reino angélico. Quando ele estiver puro, ele começa como um aprendiz para um dia se tornar um espírito crístico. É longa a caminhada? Quando ele se torna um espírito crístico, por exemplo, ele está em comunhão perfeita com o Pai. Ele é o braço, as pernas, a boca, os olhos, por assim dizer, do Pai. E é através dele que o Pai opera construindo planetas, sistemas planetários, galáxias. Na Terra, o Cristo é aquele que sabe tudo de matemática, tudo de física, de química, de biologia, de sociologia, de psicologia, de espiritualidade. Tudo. Se juntássemos o conhecimento de todos os sábios dessa área, são muito menos do que o Cristo. Isso é o Cristo. Então, o Cristo tem todo o poder sobre a terra. Então, ele poderia fazer o que ele quisesse. Alguém foi agredido por Jesus? Alguém foi xingado por Jesus? Alguém foi perseguido por Jesus? Ele é o Criador do planeta. Ele é o nosso guia, modelo, mestre, condutor. E não reagiu à nossa violência. Porque no nosso mundo, nós achamos que tem poder aquele que é agressivo e violento. Mas não é. O único poder que cria no universo inteiro é o amor. Aquele que tem ódio, agressividade e violência, ele é incapaz de criar. Ele só consegue destruir. Então, Jesus vem nos ensinar a construir o reino de Deus dentro de nós. E aí ele fala isso. Aprendestes, porque era assim que se ensinavam. Mas eu, porém, vos digo,
Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe a outra. Era costume em que alguém de autoridade, quando quisesse imprimir uma reprimenda a alguém, batesse na face com as costas da mão. Então, Jesus pegando esse costume, e é engraçado que ele fala, por que ele fala de bater na face direita? Por que não bater na face, qualquer face? O direita representa o correto, o justo, o bom, que existe dentro de cada um de nós. Porque se formos estapeados na esquerda, que é o nosso ego, como é que a gente reage? Isso aí nós sabemos. Bater na sua face direita, o que você faz, irmão João? Virou para o lado. Do pescoço do adversário que ele está falando. Do adversário. Então, por isso que Jesus sempre fala, ouçam os que têm ouvido para ouvir. Se alguém vos bater na sua face direita, no que existe de bom dentro de nós iremos responder como Jesus falou. Alguém agrediu-nos, mas agrediu a um que já segue o ensinamento do Cristo, ele não vai revidar, que é como que nós fazemos normalmente, que é igualzinho o animal. O que o animal faz? Reflexo condicionado. Pisou na pata do cão, ele fala assim, oi, olha o seu pé na minha pata. O que ele faz? Morde. Parece ou não parece conosco? A única diferença é que nós não balançamos o rabo, só isso. Porque não tem. Porque talvez tivesse, iríamos fazer isso. Então, Jesus ensina diferente. Ensina o perdão. Se queremos o reino dos céus, não será retribuindo violência com violência, mas com perdão. E ele ainda prossegue, se alguém vos pleitear tomar a túnica é a veste mais próxima do corpo, o manto vem sobre a túnica. Se alguém pleitear alguma coisa do seu íntimo, alguém que tem violência pleiteia a minha passividade. Vamos entregar a passividade para ele. E se ele quiser tomar o manto, leva o manto, ou seja, o que é exterior a mim. Porque todos aqueles que cruzam o nosso caminho com violência, com agressão, representa uma de nossas personalidades passadas que se materializou naquela pessoa. Se nós não tivermos isso dentro de nós, um débito, não cruzaremos, a menos que sejamos missionários. O missionário é aquele que não teria que passar por isso, mas por amor a Deus, a Jesus e ao próximo, ele vem passar para poder ensinar. Então todos aqueles parentes difíceis, chefes difíceis, cônjuges difíceis, quase que ninguém tem, que são a exteriorização de nós se materializando a figura do outro. Então é perguntar assim, você perdoa em você o eu que era agressivo, que era sem educação? É essa a pergunta. Porque se nós fizermos isso, nós estamos perdoando a nós mesmos. É essa mensagem que o Cristo veio nos ensinar, para que o reino de Deus se instale dentro de nossas consciências. Irmão João. Esta lição é interessante porque ela nos auxilia na educação dos nossos próprios sentimentos. Eu estava ouvindo a palestra de Divaldo, e Divaldo estava falando que todas as pessoas que iam lá na instituição espírita onde ele trabalha, ele chegava e falava, em vidas passadas eu fui rei, eu fui rainha, outra eu fui líder, eu fui isso, eu fui aquilo. Aí ele achou bem esquisito. Aí ele perguntou com o Chico, mas será que é verdade? Sou da rei, sou da rainha, sou da lira, sou da... Aí o Chico perguntou, não, é verdade sim. Quem era escravo, quem era subordinado, já cumpriu com o dever e foi embora. O que sobrou foi isso mesmo. E é interessante que a gente observe isso aí. E a pessoa que em vidas anteriores teve um cargo de chefia, um cargo de posse, de destaque, ele não vai aceitar de forma alguma ser mandado, não aceita de jeito nenhum.
pode aparentemente falar que aceita, às vezes não aceita de forma alguma. E esse é o grande problema, porque às vezes a gente finge que está aceitando, mas na realidade não está aceitando, né, aquele comando nada. E a gente observa até na área médica, o paciente nem sempre, o paciente segue o médico está prescrevendo. O médico prescreve remédio de tantas e tantas horas, o camarada não toma, problema de disciplina, porque tem que se disciplinar com a segunda pessoa. E tem naquele livro Bem-aventurado Simples, que é interessantíssimo, a senhora foi visitar um asilo. Ela pegou para visitar o asilo e chegando, ela passou antes na portaria e o pessoal falou que a maioria dos pacientes tinha problema de restrição de dieta e de alimentação. E ela começou a visitar um, visitar outro, e uma das pessoas que estavam internadas nesse asilo, então eu queria comer abacaxi. É um absurdo, eles não me dão abacaxi aqui, eu peço a todo mundo, ninguém tem piedade de mim, e foi falando. E ela resolveu fazer a caridade, né? Aí foi lá e comprou um abacaxi. O abacaxi deu para o homem, imediatamente houve a reação, que tipo, na gastrite não podia comer nada, abacaxi no homem, pegou, passou mal, quase praticamente morreu o homem. Aí a gente vê o seguinte, que existe realmente orientação, mas nós não aceitamos essa orientação. Nós às vezes, nós sempre damos o contrário daquilo que chega até nós com advertência ou com orientação. E o livro do Chico, Baú de Casos, ditado pelo Espírito Cornélio Pires, ele diz que a vida ali vai nos educar. Então nós temos que nos educar. Educar no sentido de crescer espiritualmente. E o próprio Evangelho, ele nos chama sempre para nós crescermos mais espiritualmente, para nós termos uma vida mais equilibrada. Porque sem essa educação espiritual, fica muito difícil a nossa caminhada. Porque se nós não for modificando de acordo com o Evangelho, aí se torna difícil a nossa caminhada. E ele diz ainda o seguinte, que ele fala que quando nós pedimos o nosso retorno ao corpo físico, é justamente para que nós aprendamos, né, nesta oportunidade, amar, perdoar, servir e seguir na estrada do bem. Se não fizermos isso, é difícil nós caminharmos aqui na Terra. Jesus veio nos trazer a mensagem do amor. Ele é um marco divisório da história da humanidade. Vários enviados, vários profetas vieram nos esclarecer. Mas nós não temos algo que se equipare à vida do Cristo. Se nós imaginarmos há 2000 anos atrás, mulher não participava em hipótese nenhuma da divulgação da lei de Moisés, da Torá. Então não se tinha essa preocupação. Jesus foi o primeiro a pregar e deixar a participação feminina junto dos seus ensinos. E não é apenas deixar. Jesus deixava que escutassem, participassem dos seus ensinos os pecadores. Segundo a regra de então, aquele que se dizia puro não poderia sequer tocar uma pessoa doente. Uma mulher pecadora, ele não podia passar nem perto dele. Jesus não só pregava, como ficava no meio dos pecadores e não tinha problema nenhum de ser acusado desse fato. Muitos disseram aos apóstolos do Cristo, mas aquele é seu mestre que está no meio dos pecadores? Porque a regra de então era que quem era puro não se misturava com os pecadores. E Jesus já falava o contrário. Eu vim para os doentes. São os doentes que necessitam de médico. Então Jesus é o único. Naquela época não tem ninguém que chegasse nem perto disso. Então, dentro do ensino do amor do Cristo, veio essa nova regra. A regra, a lei de então, né, a lei de Talião, lei de tal e qual, é justamente isso. Ela é uma limitadora. Olho por olho, dente por dente. Porque antes,
Era um dente pelo todos os dentes na boca. Arrancou o dente de um, ele ia lá, arrancava até o maxilar e ia embora. Então veio como limitador. Aí o Cristo veio trazer uma nova fase para a humanidade. Então aprendesse o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Então agora é diferente. Se desejares ser feliz, alcançar o reino de Deus, já não serve mais a lei de tal e qual. Não serve mais o olho por olho, dente por dente. O reino dos céus já é para quem pratica a lei de amor. Aí já vem. Quando Jesus fala, né, apresentar a outra face, não é a face física. Né? Senão vai tomar um tapa de cá, outro tapa de lá, e virar de novo vai tomar outro tapa. É apresentar a face do perdão. Nós não devemos buscar essa literalidade nos ensinos do Cristo. Porque a linguagem que o Cristo usava era a linguagem dos orientais. Era uma linguagem sempre, né, com a maior frequência possível de sentidos figurativos. Era assim que eles exemplificavam. Né? Até o Haroldo ele brinca, né, que se alguém fosse elogiar uma jovem muito bonita, ele ia falar que ela parecia com a cabrita. Por quê? Ele estaria falando que ela era muito jovial, muito cheia de energia, saltitante. Se alguém for falar isso hoje, é uma agressão. É totalmente, vai ser uma agressão. Então temos que respeitar a época. Então quando Jesus já fala, né, apresentar... Só um comentário. Mas é um preconceito com o bicho, que se chamar de gatinha, ela gosta. É só mudar o bicho. Então Jesus, quando ele veio falar de apresentar a face, não era a face física. Porque senão, nós estaríamos entregando o pescoço aos maus. E não tenho, né, dúvida, como Kardec mesmo diz, o mal, ele não se constrói do bem. Se não criarmos os limites das leis penais, os maus aniquilariam todos os bons, sem qualquer tipo de problema. Se você oferecer aos maus todas as vidas que eles quiserem tirar, não sobra nenhum bom. Então não foi isso que Cristo disse. Perdoe. O tanto que nós necessitamos de todas as regras da sociedade, de todas as leis penais. São conquistas da nossa evolução. Mas o perdão é a conquista espiritual. Você perdoa, você não precisa estar do lado para perdoar. Você pode descobrir que você foi ofendido anos depois da pessoa ter morrido. Você descobrir que algo que te aconteceu de muito errado foi alguém que te fez intencionalmente. E mesmo se na presença dela, você perdoa. Você eleva o seu pensamento pedindo por ela a Deus. Porque ninguém tira a paz de ninguém. Ninguém tira a bondade de ninguém. Então essa história, né, me tirou do sério, me tirou a paz, me tirou... Não. Se eu já tenho paz, ninguém me tira. Já é minha, é conquista da espiritualidade. Então se eu já tenho em mim o amor, ainda que eu seja agredido, eu não vou perder o meu equilíbrio. Nós notamos que todos os missionários, eles não se preocupam em que lhe tirem a vida. João Batista na prisão, falaram com ele: João, viemos aqui para te matar. Ele falou: não tem problema nenhum, eu vim aqui para te salvar. Paulo, idem. Quando o soldado falou com ele, falou: cumpra a sua função de soldado. O soldado foi para matá-lo, porque eu já cumpri a minha perante o meu Senhor. Então ninguém nos tira a paz, a tranquilidade, o amor. É isso que Cristo quis falar. A agressão dele não vai mudar o seu sentimento. Se você conquistou o amor, a agressão dele não muda a bondade que você tem. Então, isso que o Cristo falou: se esforce para conquistar o reino de Deus dentro de você. Ninguém te tira isso.
é contado o caso de um monge budista, já muito velho, já era cego, mas ele sabia, né, isso há muitos anos, né, o caminho entre a aldeia e o mosteiro. Então ele já conseguia fazer esse caminho sozinho. Então, indo, né, de retorno, foi barrado, né, no meio do caminho por ladrões que queriam roubar dele. Mas no caso, um monge budista não carrega muita coisa, né, não carrega absolutamente nada. Então, com raiva dele não ter nada, deram uma grande surra nele, porque ele não tinha nada para roubar. Largaram ele no caminho. Passado muito tempo, lá no mosteiro, sentiram a falta dele e vieram os seus discípulos pelo caminho até a aldeia. Todos sabiam que eu tinha ido na aldeia. E um encontro já jogado na beirada do caminho, né, todo machucado, quase já morto. Então eles vão com muito carinho, né, fazem para ele uma maca, pega com todo carinho, põe na maca, ele todo machucado. E um discípulo olha para ele com aquele toda ternura, né? O discípulo fala: não, mestre, o que fizeram com você? Que maldade. Ele, com muita tranquilidade, olha para o discípulo e fala: comigo? Não fizeram nada comigo, não. Mas como não, mestre? Seu corpo está todo machucado, você está quase morto. Ele falou: ah, você está falando do meu corpo? Ah, não, machucado o corpo meu. Mas em mim, não tocaram nenhum dedo. Com a mesma serenidade. Então essa é a conquista que nada nos tira. Ele não está xingando os ladrões, nem amaldiçoando, não mandando nada. Então com a mesma tranquilidade. Ninguém tira, ninguém nos rouba. É o que o Cristo fala. Apresenta a outra face e você está livre. Você saiu. Você não está no alcance dele. Você já está liberto. Está no reino de Deus. Segundo parágrafo, comentário do Kardec. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito, tão pouco quanto o outro que manda se arranque o olho quando for causa de escândalo. Levado o ensino às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança. Dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa, disse sob outra forma que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que lhe seja de molde a lhe abater o orgulho, que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. É ao mesmo tempo a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação de orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem o repetirmos incessantemente: lançai para diante o olhar, quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. O problema aqui é da multiplicação. Tudo que semearmos será multiplicado, seja o bem, seja o mal. Então, se nós respondermos o mal com o mal, ele vai se multiplicar. Ele vai se multiplicar. Se respondermos com o perdão, nós estamos limitando aquele mal. E é claro que o ensinamento de Jesus só tem uma lógica se a nossa visão for de uma vida imortal.
Porque se for de uma unicidade, for uma só vida, aí vem essa ideia de que o mais violento é o que vai preponderar. Por isso que o irmão João falou que quando muitos se apresentam aqui como reis, rainhas, poderosos, muito ricos, né? E realmente a gente vê engraçado isso, só ver isso. Por quê? Os escravos, os servos, os humildes, eles já foram, eles já estão num lugar bom. Aqui ficou a escória que somos nós, né? Gostando de mandar, gostando de escravizar, né? Então, multiplicamos o mal. Então, quando Jesus está falando nesse ensinamento, é para justamente restringirmos o mal. Por exemplo, se pensarmos filosoficamente, uma família que um pai vai tirar a vida do filho da outra família, aí esse, para poder vingar a dor que ele está sofrendo, vai lá e tira a vida do filho. No plano espiritual, se aqueles dois filhos que perderam a vida, como que será recompensado por essa justiça do olho por olho, dente por dente? Você fala assim, aquele pai vai sentir a mesma dor que o outro sentiu porque perdeu o filho. Mas e os filhos? E os filhos? Quem vai reparar os filhos? Entende? O que o Kardec mostra, o que a doutrina dos Espíritos nos mostra? Primeiro, o arrependimento. Depois, a expiação, passar pela mesma situação do outro. E depois a reparação. O que é a reparação? Aquele que tirou a vida do filho, vida do corpo, porque ninguém tira a vida do espírito. Vocês conhecem algum espírito que foi morto por outro espírito? Isso não existe. Só Deus cria imortalidade. Ninguém tem o direito de destruir a imortalidade. Então, aquele que tirou a vida, pela lei, vai ter que dar a vida. Aí vai receber na sua casa como filho. Vai ter que receber na sua casa como filho. Se aquele espírito não for um espírito vingativo, até às vezes vai ajudar aquele pai. Pode acontecer até, nesse caso que eu falei, que os dois filhos que foram assassinados, serem espíritos mais avançados. Aí certamente estão no outro lado da vida espiritual. E aí, meu amigo, você também veio para cá desse jeito, eu também vim. Como é que nós vamos ajudar esses dois que não estão sabendo o que fazem? Quem que é forte? Só o amor tem força. Só o amor tem poder. Então é isso que Jesus está querendo nos ensinar. E ele exemplificou. Alguém aqui já passou dores, digamos assim, parecidas, que fizesse lembrar o que Jesus passou? Isso aí falando da dor moral, da dor material. E a dor moral? De ver a quem ele mais amava, a quem ele queria ver em total felicidade. Não é agravando a ele Jesus, porque ele não ficou gravado com isso. É o peso que nós acumulamos para nós carregarmos. Aí hoje nós estamos reclamando, né? Vem uma dor de cabeça que a gente reclama, perde o dinheiro ali e reclama, vem o irmãozinho e tira, que era nosso, a gente reclama. Quem é que fez isso? Foi Deus? Foi Jesus? Ou fomos nós? Como os espíritos da casa falam, toda pedra que colocamos achando que estávamos colocando no caminho dos outros, é no nosso caminho, é nós que vamos ter que tirar. Irmão João? A gente compara as coisas interessantes. Certa feita, no livro Lindos Carlos de Chico Xavier, o Chico, a segunda mãe dele, plantou uma horta para que ele pudesse vender as verduras, retirar o dinheiro e estudar. Mas só que tem, na medida que eles ausentavam da casa, a vizinha ia lá e pegava as verduras, vendia e, coitado, ficava praticamente em situação difícil. Aí o Chico, não querendo criar problema com o vizinho, então orou, aí que a mãe dele já desencarnada, a primeira mãe, ela veio e sugeriu que ele entregasse a chave para a vizinha, para que a vizinha tomasse conta da horta. E a partir daí, como a vizinha tinha a responsabilidade de tomar conta da horta, então acabou o problema das verduras subirem.
E eu, aconteceu, há uns 30 anos atrás, eu tive um problema lá em casa também. Olha a solução. Meu vizinho saía para trabalhar, ele era minha esposa, o vizinho pulava o muro, pegava água, tirava a água da caixa todinha. Chegava em casa e não tinha água nenhuma. O vizinho estava roubando água. Meu Deus, como é que eu resolvo isso? Eu comprei um cachorro fila. Olha bem a minha solução. O cachorro, o vizinho praticamente não roubou mais a água. E eu resolvi a solução. Era duas formas de resolver diferente. Então o Chico foi para um lado bom, e o lado complicado. Se o cachorro comesse o vizinho. Eu queria saber se o cachorro conseguiu explicar isso para o vizinho. E o cachorro não explicou para o vizinho. O vizinho praticamente não mexeu mais lá na água. Acabou. Você vê que são coisas diferentes. O espírito superior, o espírito ainda manipulando, engatinhando. A sua intenção é que o cachorro convencesse ele. Conversar com o vizinho, não agrediu o vizinho. Meu cachorro era terrível, ele batia as patas, quase quebrava o muro. Certo. A visão, né, nossa, claro que não nos é cobrado, né, a atitude de um Chico Xavier, né, de uma irmã Dulce, de um Gandhi. Estou esperando de nós atitudes compatíveis com a nossa evolução. Então nós já conseguimos a questão de evitar a vingança. Porque a reação imediata nossa está ligada ao nosso grau, né, de evolução, não, de inferioridade. Então na hora que me bate, muito dificilmente, né, se você for uma pessoa muito grande, eu não vou agredir. Mas a vingança não. A vingança entre a ofensa e aquilo que eu vou fazer tem um tempo mais do que suficiente para eu sair do meu ato instintivo, das minhas raízes mais profundas do instinto animal, para a decisão da inteligência. Porque a vingança é depois da agressão e algo que eu estou planejando. Então, entre a ofensa e aquilo que eu vou fazer, já tem tempo de eu refletir, de eu lembrar dos ensinos do Cristo, de eu lembrar da imortalidade que sou como espírito, de todas as orientações dos espíritos da casa, para que eu não me vingue. Perdoar ainda é mais profundo. A vingança, não vingar, já é o primeiro passo. Perdoar é quando aquele que me agrediu necessita, eu vou lá e ajudo. E não tem como, toda vez que alguém, por mais inferior que seja, se depara com o ato de bondade, ele mais cedo ou mais tarde será tocado. Se ele não aproveitar nessa reencarnação, ele aproveita na próxima. Ele sempre vai lembrar que alguém o tratou com amor. É contado um caso de uma trabalhadora espírita que distribuía sopa na madrugada aos moradores de rua. Então chegou numa determinada situação, ela foi, pegou um prato de sopa e levou para o morador. O irmão estava um tanto quanto afetado, pegou o prato de sopa e jogou longe. Aí ela voltou, pegou outro prato de sopa e falou: meu irmão, tudo bom com você? Acho que você está vendo aí, talvez nesse horário, né? Meu irmão não tem comigo. Meu irmão aceita um prato de sopa e entregou para ele. Aí no segundo prato ele pegou o prato e jogou nela. Mandou o prato de sopa nela. Tranquilo. Foi lá, buscou o terceiro prato de sopa, chegou perto dele. Falou: meu irmão, tudo bem? O tempo está muito frio, né? Está de madrugada, né? Meu irmão está até sentindo frio. Meu irmão não gostaria de um prato de sopa para esquentar, não? Entregou o terceiro prato. O mesmo amor. Aí no terceiro prato ele não resistiu. Ele já começou a chorar. Quando ele começou a chorar, ela sentou do lado dele e começou a conversar com ele. Ele foi desabafando, contando todas as dificuldades que ela foi compreendendo. No final, se abraçaram e ela foi. Então, essa é a outra face do Cristo, espera de nós. E ela estava aqui junto de nós, uma trabalhadora, do movimento espírita. E que fez a aplicação do que
ensinar. Apresente a outra face. Se acontecer na distribuição, no primeiro prato, a gente melhor concordar com ele, não está querendo não. É evitar a gente derramar o caldeirão na cabeça dele. Né? Que Jesus nos abençoe e nos ajude a sermos mais indulgentes com os nossos semelhantes.